Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do YouTube da MusicDot. Eu sou o Wilson Esteves, professor de teclado, e hoje eu trago para você o top 5 tecladistas de rock para você conhecer. Vamos nessa? Então é claro que essa é uma lista, né, top tecladistas, mas não é uma competição, né? Não é uma disputa entre esses tecladistas, e sim trazer a apreciação de um instrumento que às vezes não é o protagonista do rock, né? Que normalmente está na guitarra, mas o universo tecladístico é muito grande, é muito desenvolvido e merece sim muito da nossa atenção. Por isso que eu preparei aqui 5 tecladistas, né? A ordem não importa, o que importa é conhecer esses músicos e esses materiais musicais tão interessantes, tão influentes no universo tecladístico. Vamos nessa? Então, por que eu escolhi ele como quinto aqui da nossa lista, né? Ele praticamente criou uma linguagem, uma forma de trazer principalmente o blues e o jazz pro rock. Então, a ideia do Manzarek sempre foi misturar vários teclados, várias coisas vindas, né, licks do blues, né, um pouco do clássico e misturar isso tudo. Na verdade, quase todos os tecladistas do rock, eles misturam muitos elementos, não é diferente aqui. Mas por ele ter vindo muito antes, ele é muito influente. O The Doors é uma banda que traz muito espaço à improvisação, então tem longas sessões de improviso, né, em que ele simplesmente detona e traz várias, né, ornamentos que o tecladista coloca, frases pentatônicas misturados com levadas muito rítmicas, muito legais. Então, sem dúvida, ele pode não ser o mais complexo de todos, porque, é claro, muita engenhoca foi feita no mundo do teclado, mas sem dúvida ele é um dos mais influentes. É claro que o Pink Floyd é uma das bandas mais conhecidas, eu acho que do mundo do rock aí, salvo umas 2, 3 aí que são mais conhecidas, com certeza o Pink Floyd está entre as mais conhecidas, as mais ouvidas e muitas vezes as das mais complexas, no que eu acho que esse tecladista, o Rick Wright, ele detonou, é a especialidade dele, que é a ambiência, a atmosfera, a orquestração de vários instrumentos de teclado, criando aquele clima. Sem dúvida, o Rick Wright não é o tecladista mais atlético, né? Solos virtuosísticos e tal, mas a virtuose dele de combinar, e que é extremamente complexo ainda essa combinação de timbres, e os resultados que ele chega, misturando pedais de efeito, né? Ele era um grande experimentador dos timbres e das atmosferas, é muito legal. Então sugiro, né, ouvir os álbuns, inclusive, né, Wish You Were Here e Animals. Eu tenho certeza que são discos muito legais nesse sentido. Então deixo aqui também a sugestão de escuta e admiração desse que também é um papel fundamental do teclado numa banda de rock. Talvez um dos mais conhecidos, icônicos e provavelmente emblemáticos do que é ser um tecladista de rock, do que é ser um mago dos teclados, né? O Wakeman é muito famoso justamente por tocar usando uma capa de mago e tem inúmeras histórias, né? É um músico que acompanhou muita gente, gravou com David Bowie, gravou com Elton John, gravou com Black Sabbath e foi integrante do Yes, que é uma das bandas mais importantes, sem dúvida, da história do rock progressivo. E ainda mais, o Rick Wakeman também tem uma carreira solo bastante proeminente, principalmente com seus discos conceituais, né? Os mais famosos, acho que é Jornada ao Centro da Terra, As 6 Esposas de Henrique VIII, que eu acho que é um excelente trabalho de manipulação de teclados e de engenhosidade, né, tecladísticas, e o disco dele do Rei Arthur também é muito famoso, muito conhecido, e mistura inclusive toda a complexidade e paleta né, todo o arsenal tecladístico dele, né, com Mini Moog, Hammond, piano, Rhodes, com orquestra sinfônica. Então é muito legal, muito vislumbrante, né, muito impressionante os trabalhos do Rick Wakeman. Aqui nesse momento eu falo para você de um dos meus heróis, que é
o Jon Lord. Acho que todos esses tecladistas são meus heróis, são uma grande influência, acho que para quase todos os tecladistas que se inspiram no rock. Com o Jon Lord não é diferente. Esse, sem dúvida, um dos responsáveis por trazer o peso, a distorção, né, de peitar a guitarra de frente e falar, eu também consigo fazer uma base pesada. Ele fazia isso com o órgão Hammond, né? E ele fazia isso colocando muita distorção, né? Ele conseguia levar o Deep Purple, realmente a base do Deep Purple está nas bases de órgão e no seu domínio rítmico. E aí deixava, né, a voz, ou o Rit Blackmore, na época guitarrista, com liberdade para fazer os solos, porque o peso estava garantido com o órgão Hammond. E ele também tem uma carreira na música erudita muito sólida, e acredite se quiser, ele também tem uma carreira no blues mais tradicional, também bastante sólida, a partir de quando sai do Deep Purple, em meados dos anos 2000 alguma coisa, ele parte para a carreira solo, atuando na música erudita, muito legal, e no blues, bem tradicional. Então é um tecladista completo e um dos mais influentes, sem a menor sombra de dúvida, na história do rock. Se você está gostando desse vídeo, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais informações do universo musical em geral. Tá legal? É quase unânime assim, o domínio, né, que o Keith Emerson tinha do teclado, seja ele qual fosse, piano, órgão Hammond, Mini Moog, né? Ele inclusive trabalhava junto, né, com o Bob Moog, que é um dos principais responsáveis por ter criado o sintetizador e ter tornado o sintetizador acessível. Eles trabalhavam juntos, né? Então o Keith Emerson era quase que uma cobaia do Bob Moog, né? O Rick Wakeman também, mas o Keith Emerson atuava muito, né? Aqueles grandes sintetizadores Moog, né? Que usava cabo e tal para poder ligar. Então um experimentador gigantesco, importantíssimo para o desenvolvimento dos instrumentos. Mas não é só aí não, né? Sua capacidade de permear por diversos idiomas musicais, né? Seja o erudito, o blues, o gospel até, né? E o jazz moderno, né? Fazem dele um músico, né, não só completo, mas muito experimental, porque ele ia bem onde estava literalmente, né, parafraseando uma música do Emerson Lake and Palmer, na ponta da faca, né? Então ele ia muito longe, harmonias muito dissonantes, músicas muito complexas. Eu acho que Carny Evil 9, do disco Brain Salad Surgery, é indiscutivelmente uma das músicas mais complexas da história do rock. Então esse nível de artesanato e de performance dele é, no mínimo, assustador, né? Por diversas vezes ele misturou músicas do repertório erudito contemporâneo, né? Então compositores como Alberto Rinastera, um compositor argentino, ou Leonard Bernstein, um compositor americano, ficaram muito interessados e muito surpresos com esse tipo de performance de um músico vindo do rock, né? O próprio Rinastera, né? Uma das obras, das músicas que o Keith Emerson adaptou, né? Na verdade a banda Emerson Lake and Palmer adaptou, é o que eles chamaram de tocata, que na verdade é um trecho de um concerto para piano desse compositor argentino. E na época que eles iam lançar o disco, existia uma briga, né, entre a parte legal dos advogados do compositor Rinastera, que bloquearam por direitos autorais, né, essa performance. Mas o próprio Rinastera ouviu aquilo que o Keith Emerson estava fazendo, adaptando a música do concerto para piano para o órgão, para o sintetizador, e o próprio compositor falou: não, essa é a melhor interpretação da minha obra que eu já ouvi, e liberou todos os direitos para que eles pudessem lançar e tocar a música desde então. Não só por essa, existem inúmeras histórias desse ícone máximo do domínio do teclado no rock, então sem dúvida muito importante
conhecer performances mirabolantes, né? Também famoso por tocar ao contrário, enfiar lança em chamas no órgão, enfim, né? Mas não é só por isso, pela parte de show, de espetáculo, mas também pela composição, pela visão musical, e uma forma de tocar que é mesmo única e, no mínimo, impressionante. Então é isso, se você se interessa pelo teclado rock, se você tem interesse em começar a desvendar esse universo, tem um curso aqui na Musicdot, então fica aí o convite, se quiser conhecer esse curso, musicdot.com.br, e eu vejo você lá.